Oi pessoal do sétimo ano, espero que vocês estejam bem, todo mundo em paz. Hoje a gente vai dar continuidade nessas aulas, né? Próxima semana também serão aulas online da Greta do Governador, mas vamos torcer que depois desses 10 dias tudo volte ao quase normal como estava sendo antes, tá bom? E aí ficou faltando uma terceira parte do nosso assunto do sétimo ano. O que foi? Que o planeta em transformações e extinções. Vamos ver o que é isso, né? Vamos aqui então estudar sobre o assunto. A gente vai ter que falar sobre o que, pessoal? A litosfera, né? Que ela é a camada superior e rígida da Terra, apresenta temperaturas inferiores em relação às demais porções do planeta, né? E certa mobilidade em sua estrutura dinâmica. Ela costuma estar associada à crosta terrestre, por ser uma fina camada que compõe a estrutura superficial da Terra. A área da litosfera encontra-se acima da astenosfera, uma camada que apresenta as rochas em estado mais pastoso, em função das elevadas temperaturas presentes no interior do planeta. A zona de encontro da litosfera e a astenosfera apresenta uma exoterma, ou seja, uma temperatura constante que é aproximadamente 1200 graus. Assim, tudo que está acima desse ponto de contato possui temperaturas suficientes para fazer com que as rochas permaneçam rígidas. As estruturas dessa camada encontram-se na confluência entre rochas e minerais. Na verdade, os minerais em aglomeração compõem as rochas que compõem a litosfera. Entre os minerais, os predominantes são o silício, alumínio e magnésio, havendo também uma centena de outros tipos menos presentes, muitos deles valiosos para as atividades humanas. Já entre as rochas, há três tipos principais, com base na classificação, embora a partir de suas respectivas formações. Essas rochas são chamadas de ígneas, metamórficas e sedimentares. A gente já viu isso aqui no passado, no sexto ano, certo, pessoal? É importante salientar que a litosfera, em virtude das pressões e dinâmica advindas, né, do interior do planeta, não é contínua, isto é, apresenta rupturas ou descontinuidades segmentando a sua estrutura em diferentes placas tectônicas. O movimento destas propicia na formação do relevo a partir de ações conhecidas como agentes endógenos ou internas de transformação do relevo, tais como terremotos e o vulcanismo. Além disso, a litosfera também se transforma a partir dos elementos disponíveis na superfície, que são chamados de agentes exógenos ou externos de transformação do relevo, tais como o vento, a água e os seres vivos. Estes modam e desgastam as camadas superficiais da litosfera, formando solos e atuando em processos erosivos. Com o passar dos milhares de anos, montanhas transformam-se em planaltos e os sedimentos particulares de rochas e solos são depositados em outros locais, formando as bacias sedimentares. Podemos dizer, pessoal, que a litosfera é sobretudo um sistema dinâmico, pois sempre encontra-se em transformação, com a formação de novas formas de relevo e o desgaste destas, né? Além da constante transformação dos tipos sólidos, como a constituição do ciclo das rochas. Aqui a gente tem a imagem da litosfera, né? Que é essa parte onde a gente está, a parte sólida da Terra. Qual é a diferença entre litosfera e crosta terrestre? Pessoal, basicamente a litosfera envolve a crosta e a camada mais superficial registrada no manto. Aquela que já apresenta certa solidez e origina as primeiras rochas ígneas plutônicas. Mas a principal diferença entre litosfera e crosta terrestre é a forma em que a estrutura interna do nosso planeta é classificada. Crosta terrestre faz parte de uma conceituação que divide a Terra em crosta, manto e núcleo, além das descontinuidades presentes entre uma camada e outra. Já a litosfera faz parte da divisão que categoriza o planeta em litosfera, crosta, astenosfera, manto superior, mesosfera, manto inferior e núcleo externo, e endosfera, que seria o núcleo interno. Aqui a gente tem uma imagem, né, de como seria a litosfera. Isso aí, imagina o planeta Terra sem água, sem vegetação e tudo. É desse jeito a nossa litosfera. E agora a gente vai ver sobre as placas litosféricas, né, pessoal? Ou placas tectônicas. Aqui nessa eu vou chamar de placa tectônica, é uma outra expressão que a gente usa muito também. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos, semirrígidos, que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar-se uma das outras. A movimentação das placas tectônicas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividade vulcânica, terremotos e tsunamis. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Teoria das placas tectônicas. Em 1913, Alfred Wegener
apresentou a teoria da deriva continental, que afirma que há milhões de anos as massas de terra formavam um único supercontinente chamado de Pangeia. Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico. Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionadas por forças vindas do interior da Terra, né? Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, como era falado no passado. Tá aqui uma imagem, né, de como a planta foi, o supercontinente foi se afastando. Tá aqui a Pangeia, né, ó, a Laurásia e Gondwana, e hoje é o mundo moderno, todos os continentes afastados. Pessoal, algo bem interessante, se a gente for pegar aqui, ó, a América do Sul e a África se encaixam perfeitamente até hoje. Principais placas tectônicas. O planeta Terra está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. Como exemplo de placas principais, podemos citar a placa sul-americana, a placa do Pacífico e a placa australiana. As menores podem ser classificadas pela placa do Ande do Norte, placa da Carolina e placa das Marianas. Veja a seguir, pessoal, já viu as características de uma das principais, né? A sul-americana, ela está localizada onde? Né? Na América do Sul, estende até o dorsal mesoatlântico. A placa de Nazca está localizada à esquerda da placa sul-americana, nas cordilheiras dos Andes, né? A placa do Pacífico abrange a boa parte do Oceano Pacífico. A placa euroasiática está localizada onde? Entre a Ásia, né? A África e a Europa. Tá aqui, pessoal, aqui, as principais placas tectônicas do mundo, as placas litosféricas, placa norte-americana, euroasiática, arábica, placa africana. Veja que o Brasil está em cima de uma todinha, ó, a placa sul-americana, não tem nenhuma rachadura aqui perto da gente, certo? Tipos de placas, pessoal, a gente vai ter 3 tipos de placas: oceânicas, encontram no assoalho oceânico; continentais, situam-se sobre os continentes; oceânicas e continentais, situam-se sobre o continente no assoalho oceânico. Porque as placas tectônicas movimentam-se? Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. A crosta terrestre encontra-se sobre o manto, a camada da Terra é composta por magma. O intenso calor provoca a movimentação circular do manto em correntes de convecção. Esse movimento convectivo transfere calor do núcleo, camada mais interna da Terra, para as camadas mais externas, provocando a movimentação das placas, levando à junção ou separação dos continentes. A movimentação das placas é lenta, pessoal, contínua e ocorre no limite entre elas. Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas formações fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação das montanhas, né, como eu falei, terremoto e tal, separação dos continentes. Os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, de afastamento e de colisão. Está aqui, ó, o nome dos movimentos: ó, movimento divergente, movimento de deslizamento, movimento convergente. Os limites das placas tectônicas correspondem às zonas do encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou as margens das placas nas quais ocorre intensa movimentação, como atividade física e vulcânica. Vamos ver aqui esse limite divergente. No movimento divergente, as placas afastam-se, né, há um afastamento uma das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando ocorre o movimento das correntes convectivas ascendentes, o magma do interior da Terra atravessa as fendas, sendo levado para a superfície. O magma, então, resfria-se e é acrescentado às bordas das placas, que aumentam de tamanho. A separação das placas oceânicas dá origem a dorsais meso-oceânicas, cadeias de montanhas submersas no oceano. Tem montanha no oceano, né, lá no fundo, que provoca a expansão do fundo oceânico, originando terremotos e vulcões. Já a separação das placas continentais pode originar terremotos e formar vulcões, e vale em rift, regiões em que a crosta terrestre sofre uma fratura, provocando afastamento das porções vizinhas da superfície terrestre, como aquelas encontradas no Golfo da Califórnia. Está aqui, né, o movimento divergente, o afastamento, né, das placas. E o limite convergente. O movimento convergente, as placas aproximam-se. Enquanto a divergente ela afastava, a convergente ela vai fazer o que? Ela vai aproximar, certo? E acaba tendo um choque, né, uma colisão entre elas.
umas contra as outras. Quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental, a primeira retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se formando dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. Quando ocorre um choque entre duas placas oceânicas, apenas uma das placas afundará, no caso a mais densa entre as duas. Quando o choque ocorre entre duas placas continentais, não há afundamento das placas, visto que a densidade das duas é a mesma. Logo, ambas sofrem dobramento. Um exemplo desse tipo de choque ocorre entre as placas sul-americana e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes. Está aqui, né? Ó, o movimento de convergente, as placas se aproximam, elas se chocam. E o limite transformante, esse movimento transformante ocorre deslizamento, né? As placas estão deslizando umas em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Nesse movimento não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, originar falhas. Um grande exemplo de movimento transformante ocorreu entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, resultando na falha de San Andreas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Tem até um filme bem famoso sobre isso. Tá aqui, né? Ó. As placas se deslizando uma das outras, movimento transformante. Placas no Brasil. O Brasil situa-se no centro da placa da placa sul-americana, que possui uma área de 43,6 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 200 km de espessura. Essa placa move-se para o oeste, afastando-se dorsal mesoatlântico e aproximando das placas de Nazca e do Pacífico. Por estar localizada exatamente no centro da placa sul-americana, o Brasil quase não sofre grandes abalos. Não há no país a ocorrência de sismos de pequena magnitude. Mais alto no Brasil, né, a ocorrência de sismo, né, de abalo sísmico de pequena magnitude, decorrente de desgastes da placa, mas nada de terremoto grave, nada disso. Porque não há encontro entre as placas, né, no Brasil. Os terremotos são fenômenos naturais, oriundos das pressões internas do planeta, que fazem as placas tectônicas se movimentarem, liberando tais pressões. Com isso, a superfície sente essa liberação em forma de tremor, né, que pode acarretar sérios prejuízos. Causas de terremotos. Os abalos sísmicos ou terremotos da Terra geralmente ocorrem quando as rochas estão sob grande pressão. Vinda do interior do planeta, essa pressão exerce uma força nas rochas, placas tectônicas, e procura alguma maneira de se exaurir. Essas falhas geológicas presentes nas zonas de contato com as placas são altamente favoráveis para a ocorrência dessa dissipação. Está aqui, né, pessoal, o mapa das placas tectônicas de novo, que vai formar os terremotos. A maioria dos abalos sísmicos ocorre nas zonas de contato entre as placas, pois são áreas de movimentação rochosa e com grandes falhas geológicas. Entretanto, também pode haver falhas no interior das placas, o que permite a ocorrência de abalos em áreas do interior, e não só nas bordas tectônicas. Essa pressão vinda do interior do planeta e o movimento tectônico provocam vibrações sísmicas destrutivas, bastante comuns nos limites das placas. Quando um bloco rochoso se choca com outro, há um tremor, seja no oceano, seja em terra firme. O ponto onde começa esse tremor é chamado de epicentro. Começou o tremor de terra é chamado de epicentro, certo? Isto é, trata-se do ponto geológico na superfície diretamente sobre o foco, ou seja, se um epicentro é localizado a 50 km de uma região, significa que o foco do tremor está a uma distância de 50 km, em uma região profunda e uma profundidade que pode variar entre 2 a 20 km, dependendo da intensidade do tremor. Essa profundidade até 20 km ocorre em áreas continentais, pois abaixo disso há uma temperatura muito alta que dificulta o choque rochoso. Já as placas tectônicas oceânicas têm em composição mais resistente, podendo ter epicentros de até 690 km. Tá aqui, né, pessoal? Ó, o foco, onde começa o tremor. Começou lá, o foco. O epicentro é onde, na superfície, a gente sentiu o tremor, né? E aqui onde está a falha. Aqui, isso aqui são as ondas sísmicas, né? Intensidade dos terremotos. Para medir a intensidade desses abalos, geólogos usam os sismógrafos, aparelhos capazes de medir com precisão os falhamentos geológicos, que contribuem para a identificação de áreas propensas à ocorrência de abalos sísmicos. Espalhados pelo mundo todo, os sismógrafos são capazes de analisar 3 tipos de movimento do solo: horizontal, norte-sul, horizontal, leste-oeste, e vertical, cima-baixo. Além disso, são capazes de medir a intensidade do tremor
a fim de aperfeiçoar os estudos sobre as tais áreas. Entretanto, ainda não chegamos à capacidade de prever terremotos, mas sim de estudar quais áreas, falhas geológicas, estão mais sujeitas à ocorrência de abalos a longo prazo. Pessoal, aqui a gente tem uma imagem de um sismógrafo, né, que é um aparelho utilizado. O sismógrafo ele vai mostrando lá como é que está essa relação de abalos. Se ele ficar muito agitado é porque está tendo um abalo sísmico. A intensidade de um terremoto é medida a partir de duas escalas. A escala Richter e a Mercalli. A primeira foi elaborada por Charles Richter em 1935. Essa escala mede o quão forte é o tremor, que apresenta variação na escala de 1 a 10. Quanto mais alto o valor do abalo, mais danos ele causa à superfície. Segundo Richter, os abalos variam de um fator de 10. O terremoto com escala 2 é 10 vezes mais intenso do que o terremoto com escala 1. Um terremoto com escala 6 é 100 vezes mais forte do que com escala 4, e assim sucessivamente. Já a escala Mercalli mede o poder de destruição dos abalos na sociedade, variando de 1 a 12. Quanto mais próximo de 12, mais destrutivo. Associando uma escala com a outra, podemos ter abalo sísmico de 7 na escala Richter, porém 2 na escala Mercalli. Isso porque esses abalos podem ocorrer em áreas desérticas, por exemplo, causando poucos ou nenhum dano à sociedade humana. Pessoal, o mais famoso dessa escala é a escala Richter, tá? Porque mais a gente ouviu falar. Consequências dos terremotos. Os terremotos, em sua grande maioria, podem causar sérios danos para a sociedade, haja vista o tamanho e intensidade de cada um. Ademais, os terremotos podem gerar ondas gigantes de 20 metros, em média, varrendo áreas costeiras num piscar de olhos. E essas ondas recebem o nome de tsunamis. Tais ondas podem chegar no litoral em uma velocidade de até 800 km por hora. Casas e prédios destruídos, pontes com estruturas comprometidas, vítimas fatais e ou pressas sobre os escombros são algumas das consequências desses tremores em áreas continentais. O fenômeno em si não necessariamente causa algum dano na superfície, pois muitos terremotos podem ocorrer em áreas de baixa densidade demográfica, alterando a paisagem de forma pouco significativa. Aqui, né, pessoal? O terremoto. As grandes consequências estão ligadas ao colapso das construções civis em decorrência de deslizamento de terra, incêndios causados por quedas de viação elétrica, rompimento de represas, inundações causadas por tsunamis, terremotos no Brasil. No Brasil, por estar localizado em uma área distante do contato entre placas tectônicas, não possui grandes eventos catastróficos relacionados a terremotos. Todavia, ao longo do tempo, pequenos abalos sísmicos já aconteceram em nosso território, mas com baixo grau de escala Richter, e se compararmos com os que ocorrem nas zonas de contato de placas tectônicas. Em 2010, um tremor na Terra aconteceu no Acre e tornou-se o maior de todos os terremotos ocorridos no Brasil, com 6,5 graus na escala Richter. Vale destacar que a região norte sente tremores com intensidade maior, mas que ocorrem em países vizinhos, como atingiu o Peru em 2011, com 7 graus na escala Richter. Por precaução, na época, prédios e demais construções foram evacuados em cidades do Acre e do Amazonas. No geral, pessoal, os terremotos que ocorrem no Brasil não ultrapassam 5 graus na escala Richter, que é considerado um tremor moderado, mas que não chega a causar graves danos. Em julho de 2020, um terremoto de 3,5 graus na escala Richter foi sentido no sul da Bahia. Um mês depois, um tremor de 4,6 graus foi sentido no mesmo estado e durou cerca de 20 segundos. Pode parecer um pequeno tempo, né? Mas 20 segundos de um tremor de 6 graus ou mais já é um estrago imensurável. Formação do maremoto, pessoal. Os maremotos formam-se a partir do deslocamento vertical de grandes águas oceânicas e dão origem às ondas que se propagam no sentido do litoral. Quando a abalo é muito forte, ondas gigantes, como tsunamis, podem formar e causar grande destruição no litoral. Aqui, né, ó. Um abalo sísmico dentro do oceano, e aí vai formar o que? As ondas gigantes. As ondas geradas pelos maremotos podem chegar a mais de 30 metros de altura. Japão, Indonésia e Ilhas do Pacífico sofrem mais com a ocorrência dos tsunamis, efeito do maremoto. Embora sejam raros, os tsunamis já provocaram muitas mortes e danos materiais aos lugares atingidos. Para quantificar os danos causados pelos tsunamis, algumas escalas foram apresentadas por estudiosos. Uma delas é a escala de Seeberg e Ambra 6, que apresenta 6 graus para representar os danos, variando de muito pequeno a desastroso. Aqui um exemplo, né?
Em 2014 teve um tsunami na Indonésia. Isso foi no final do ano, eu lembro muito bem dessa tragédia. Causou milhares de mortes, pessoal. Muita gente morreu. Tudo muito destruído. Enfim, foi algo terrível. Maremoto e tsunami são sinônimos? É comum ver os de maremoto e tsunami como sinônimos. Mas essa associação é um erro. Maremoto é o fenômeno provocado por abalos sísmicos no assoalho oceânico, por atividade vulcânica ou deslocamento de terras submersas e provocam um grande deslocamento das águas, gerando ondas de grande magnitude. Um dos efeitos do maremoto é o tsunami, uma onda gigante que pode atingir mais de 30 metros de altura e causar grandes destruições. Para ser considerado tsunami, a onda deve ser gigante em relação ao seu comprimento. Uma onda normal possui comprimento de onda próximo a 100 metros. Já o comprimento de onda de um tsunami pode chegar a 100 km. Aqui, né, uma representação de como seria um tsunami, algo devastador. Vulcões. Vulcão é uma estrutura geológica em que ocorre fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, cinzas e gases oriundos do interior do planeta, do interior da Terra para a superfície. O vulcanismo é a atividade pela qual o material magmático, sólido, líquido ou gasoso, atinge a superfície terrestre por meio de fendas abertas e rochas pouco resistentes à crosta terrestre. As áreas de maior instabilidade que coincidem com as bordas das placas tectônicas são as de maior intensidade sísmica. Elas constituem o conhecido Círculo de Fogo do Pacífico, onde 80% dos vulcões formam um alinhamento que vai da Cordilheira dos Andes às Filipinas, passando pela costa oeste da América do Norte e pelo Japão. A maioria dos vulcões ocorre em muitas áreas montanhosas que acompanham as bordas das placas tectônicas. Muitos deles encontram submersos quando estão distantes da superfície. Muitas vezes as erupções nem são percebidas. Entretanto, quando estão em águas rasas, podem formar ilhas de cinzas e em algumas situações a lava que é acrescida ao seu cone acaba por formar novas ilhas vulcânicas, como é o caso do Havaí e da Islândia, que foram formadas por atividades vulcânicas. Aqui, né, pessoal, as partes do vulcão, ó. A nuvem aqui nuvem de cinzas e gases, a cratera, o cone, chaminé secundária, chaminé, a câmara magmática. Pessoal, a câmara magmática é o reservatório da rocha líquida que se encontra abaixo de um vulcão, tem origem no manto. O magma exerce pressão sobre a rocha, criando rachaduras e outros gases capazes por meio dos quais ele penetra. Quando o magma contido na câmara magmática exerce pressão suficiente para vencer a resistência das rochas que formam o teto da câmara, ele é liberado pela chaminé. Chaminé é a passagem pela qual o magma sobe da câmara magmática até a superfície. Chaminés secundárias também podem ocorrer com ramificações de chaminé principal. Cratera é a boca do vulcão, isto é, o orifício por meio do qual o magma alcança a superfície. Grandes vulcões podem apresentar outros orifícios secundários. Pessoal, o magma é quando está dentro do vulcão. Quando ele é expulso, ele vira lava, tá bom? Quando o magma é expulso do vulcão, ele se transforma em lava. Vamos lá, magma ou lava é a rocha derretida que escorre durante a erupção vulcânica. Quando a lava que solidifica do lado de fora do vulcão, a rocha resultante é chamada de rocha ígnea ou magmática. Os fluxos de lava podem ser rápidos ou lentos, dependendo da composição de lava. Nuvens de cinza são pequenas partículas de rocha pulverizada, minerais e areia que são lançados no ar durante uma erupção. Esses pequenos fragmentos de rocha aquecidos podem ser transportados pelo vento centenas de quilômetros. Nuvens de cinzas vulcânicas podem causar perigosos problemas para a aviação, bem como os danos a edifícios. Aqui, pessoal, a distribuição dos principais vulcões do mundo, né? A gente vê que tem muito vulcão aqui na Ásia, na Oceania, vulcões ativos aqui na América do Sul, principalmente no meio do oceano, né? A gente vê que tem muitos vulcões aqui, ó. Mas no Brasil não tem nenhum vulcão, certo? Temos paz enquanto a isso. Aqui é um vulcão entrando em erupção. Pessoal, e aí, pessoal, a gente viu os modificadores, né? Os modificadores são quem? Da atmosfera: tsunamis, os maremotos, vulcões, terremotos, certo? E aí podem causar problemas como extinção. Dizemos que uma espécie está em extinção quando não existe mais nenhum indivíduo pertencente àquela espécie da Terra. Este processo, apesar de trágico,
é comum e é bastante importante para o processo evolutivo das espécies. Vale destacar ainda que todas as espécies, sem exceção, acabam caminhando direto para a extinção. Estima-se que as espécies viventes hoje não correspondem nem a 1% do número de espécies que viveram no planeta. A extinção pode ocorrer por diversos motivos. Dentre eles, destacam-se a destruição do habitat, competição, doenças, caça e matanças liberadas, mudanças ambientais drásticas e catástrofes ambientais. Atualmente, os processos de extinção estão ocorrendo principalmente em decorrência de ação antrópica. Os seres humanos frequentemente destroem o habitat das espécies, diminuem sua população com a caça predatória e afetam diretamente os seres vivos, com sua poluição e contaminação do ambiente e inserção de espécies em novas áreas. Além desses fatores, as alterações climáticas existentes prejudicam um grande número de espécies. Tem relação direta com as atitudes do homem. As extinções podem ocorrer de 3 maneiras diferentes: a extinção filética, de fundo ou de massa. A extinção filética, também chamada de pseudo-extinção, ocorre quando acontecem mudanças gradativas nas espécies ao longo do tempo e que as tornam diferentes das populações originais, sendo considerada, portanto, como nova espécie. As extinções de fundo ocorrem em decorrência da interação normal entre as espécies e destas com o meio. Como, por exemplo, podemos citar uma espécie que ocupa o mesmo nicho ecológico que outra. Por estar necessitando de um mesmo recurso, competição entre elas poderá levar uma das espécies à extinção. Já as extinções em massa são caracterizadas pela destruição de um número elevado de espécies em pouco período de tempo. Dentre as extinções em massa, mais conhecidas destacam-se do período Cretáceo, terciário, que levou ao fim dos dinossauros. Para que uma espécie seja extinta, vários fatores importantes devem ser avaliados. Em caso de uma catástrofe ambiental, por exemplo, nem todas as espécies são dizimadas. Isso ocorre porque alguns seres apresentam uma maior área de distribuição e são capazes de sobreviver em condições extremas do clima, o que dificulta a sua existência. Outros pontos importantes a serem avaliados, pessoal, são a reprodução dos animais, a maturidade reprodutiva e a sua expectativa de vida. Imagine que uma espécie está sendo amplamente caçada pelo homem. Se ela demora muito para se reproduzir, para ganhar maturidade sexual e reproduzir, logo as populações serão completamente mortas antes que o indivíduo chegue jovens à fase adulta. Aqui tem exemplo de animais que foram extintos, como por exemplo o mamute. E a camada de ozônio, pessoal, a camada de ozônio é uma coberta de gás ozônio presente na estratosfera, entre 25 km de altitude, que protege os planetas das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. A camada de ozônio ela concentra 90% das moléculas desse gás, certo? Aqui, ó, a camada de ozônio absorvendo os raios ultravioletas. Os raios ultravioletas, por exemplo, podem causar diversos problemas de pele. Diversos problemas como queimaduras, câncer de pele, alterações no DNA, certo? Então é bastante prejudicial. Eu preparei aqui algumas questões para a gente fazer. Os terremotos de grande magnitude e intensidade ocorrem principalmente em locais onde há encontro de diferentes placas tectônicas. Essas áreas são denominadas zona de divergência, epicentro, deriva continental, zona de convergência e escala Richter. A gente está falando da zona de convergência, pessoal? O encontro de diferentes placas tectônicas ocorre em áreas denominadas zona de convergência. Essas áreas apresentam instabilidade tectônica, sendo vulneráveis à ocorrência de terremotos. O vulcanismo é um processo da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A respeito, pode-se afirmar corretamente sobre o vulcanismo. É um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinitivamente na história evolutiva da Terra. É um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece atualmente. Traz para a atmosfera materiais no estado líquido e gasoso, tem que originar-se em todas as camadas internas da Terra. Ocorre quando as aberturas das crostas aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. É o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu rompimento e lançamento de materiais fluidos. Pessoal, correto é entender, Ocorre quando aberturas da crosta terrestre aliviam a pressão interna, e aí liberando o magma. Qual dos itens a seguir é o nome do primeiro continente do planeta?
Pangeia, Europa, África ou Laurásia, nenhuma das alternativas. Pessoal, a gente acabou de ver isso aqui, a Pangeia, né? Que lá aproximadamente há 200 milhões de anos, os continentes não tinham a configuração atual. Existia somente uma massa continental contínua denominada de Pangeia. E para casa, eu quero que vocês façam a página 42 do livro didático de vocês. Vocês façam todas as questões, tira a foto e manda para mim na Agenda Edu, tá? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, curte e compartilhe esse vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, só mandar para o professor na Agenda Edu, certo? Tenham bons estudos, até a próxima!